Boa tarde, nação. Vamos para as notícias do Flamengo. Se gostar do vídeo, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Se você gosta de apostas, tem um link da Betano nos comentários. Se você cadastrar por ele, você ganhar R$30 para apostas. Vamos para o vídeo. Flamengo, o Vitor Pereira entrou e não conseguiu fazer jogar, porque o Flamengo, até agora, eu acho que só fez um jogo bom. Flamengo, A questão é o Vitor Pereira precisa entender, e ele é pago para isso, para tentar entender isso, que ele não tem um time, que os melhores jogadores do time do Flamengo não são jogadores rápidos. É isso. São jogadores que pensam o jogo. É diferente aqui, quando ele chegou aqui no Corinthians também, ele lutou contra isso. Ele não colocava o Renato Augusto. É isso. Tirava, por quê? Porque, diferente do Abel, né? O Abel Renato falou... Augusto e Roger Guedes não né, podem jogar diferente do Abel, o Abel tava falando sobre o Rafael Veiga, que ele gostava do Veiga porque o Veiga recompunha bem na parte defensiva. Mas hoje o Flamengo, os dois jogadores de criação, jogadores que são diferentes, são jogadores lentos. Dois zagueiros hoje é muito lento. É Bruno e Davi Luiz. Bruno tá muito Fabrício, lento. Bruno e... Fabrício e Bruno, pelo amor de Deus. Ele tá quebrando a cabeça nisso. É um time de muita qualidade do meio pra frente. Mas ganha o jogo do hoje. meio pra... Eu não sei se jogar do jeito que tá jogando, tem muita qualidade, mas assim, a diretoria do Flamengo trouxe uma pressão e traz uma pressão todo ano para o clube que não precisava. O Flamengo não vai precisava. ganhar, os caras vão correr para ele. Ô Souza, mas você foi meio nessa também. Tem meio campo que deixa o time lento. O Arrascaeta e o Thiago não deixam o time lento. Mas o Everton. Ele não gosta desse tipo. Que por sinal deixa o time mais rápido. Ele fez isso com o Renato aqui. Eles não são meio que ficam, pega a bola, penteia a bola. Não, eles jogam pra frente, andar. principalmente o Arrascaeta, joga pra frente. Mas ele não gosta desse tipo de jogador, por quê? Porque ele gosta de um cara do meia que ele é moderno hoje, que corre pra trás. Que marca, meia que não é meia, né? Talvez, que não é meia volante, né? Talvez ele queira colocar a estratégia dele, Ele quer que sobrepor de uma o certa esquema. maneira deu certo no Corinthians, um certo ponto, e ele foi bem no Corinthians. Pra mim. Não sei pros outros, ele não me interessa os outros. Não, ele foi bem sim no Corinthians. Ele foi bem no Corinthians. Bem, Só que é o seguinte, foi tão desagradável a saída dele, que depois os jogadores que estão lá hoje ficam vomitando tudo. Porque era isso, Mas por que não falaram antes? Mas por que não discutiram com ele antes? Junta o grupo, irmão. Meu irmão, igual aqui. Quando teve uma pessoa aqui, eu juntei o grupo inteiro. Todo mundo. Fulano, Ciclano, Beltrano, antes de você. Vamos sentar todo mundo aí, menos eu. Porque se eu tivesse lá, eu já tinha batido. Então, aí vamos sentar. O que nós vamos acertar? Vamos acertar. Não, Cascão. Vamos acertar. Pô, você tá errado, Alexandre, você tá errado, Bruno, você tá errado. Ô, Neto, você fala demais. Ô, você não chama a gente. Vamos acertar. O programa é mais importante do que eu. O programa é mais importante que o Cascão, é mais importante que vocês. Porque quem tá em casa, ele tem que ter a verdade. A nossa verdade pode ser que não seja de quem tá em casa. Mas aqui não tem. A gente brinca. Mas todo mundo aqui, a gente não é amigo fora. Eu não tô toda hora com o Souza, eu não tô toda hora com o Cascão, não tô toda hora com o Veloso, mas a gente aqui dentro, a gente é o time. E o que eu vejo no time do Flamengo, que não é assim. Antes do Dorival Júnior, ficou com o Dorival Júnior e voltou a ser o time que não tem isso. Não tendo isso, meu irmão, qualquer time certinho, Alexandre, vai lá e dá trabalho. Ô, Neto, eu penso assim. Eu também. E uma dificuldade que os treinadores estrangeiros eles têm aqui no Brasil, eles não conseguem entender, e pode estar acontecendo isso no Flamengo, é a identidade do clube, né? Isso. A gente, É como diferente. jogador, a gente entende isso. Palmeiras de um jeito, Corinthians de um jeito, Flamengo de outro. Exatamente. Não tem como você querer implementar um sistema no Corinthians, um time cadenciado, um time que toca a bola, tirar a raça do Corinthians, tirar os... Até porque a própria diretoria já contrata jogadores com esse perfil. Então é difícil para um treinador do Flamengo, o treinador estrangeiro que vem, não conhece o clube, não conhece a forma como que o clube gosta de jogar, e quer implementar o estilo dele. E é difícil, não é? O Vitor Pereira não tinha que conhecer o Flamengo depois de um ano comandando... Ele achou que conhecia. Na verdade, ele tomou essa decisão porque ele achou que conhecia. Ele jogou contra e provavelmente ele deve ter achado, eu consigo dar uma arrumada melhor nesse time. A maior vantagem do Flamengo era ter o quê? 2 meses e 2 centroavantes. Mas ele Ninguém perdeu... tem. Ele abre mão disso. Termina o seu raciocínio. Quando um treinador acha ou pensa... Porque o idiota que pensa que é inteligente, que é sábio, ele é mais idiota ainda. Quando você discute com um idiota que acha que ele é mais do que você, é muito melhor para você.
Porque ele continua sendo mais idiota. Mas quando você chega num clube como o Flamengo, que eu já saio do Corinthians, eu não tenho rejeição com a torcida. Vitor Pereira. Não tem nenhuma. Aí, ele não consegue fazer o que o Dorival Júnior fez. Vem cá, ô Pedro, você joga com o Gabigol. Ô Vidal, você não tá jogando, mas você vai entrar toda hora. E se treinador, e a maioria é assim, eles gostam de ser o topo hoje. Não é. Não é. E quando você não consegue fazer com que o Everton Ribeiro jogue, que o De Arrascaeta jogue, que o Gabigol jogue, que esse Arthur, lateral esquerdo, jogue. Peraí, alguma coisa de errado ele tá fazendo que ele não entendeu ainda. Exatamente. Que aí, Ayrton Lucas, que é bom de bola. E aí vem do que o Alexandre falou. Será que ele não viu que ele tem que chegar pros caras e falar, como é que vocês querem jogar? Exatamente. Porque eu cheguei agora aqui, eu sou português, eu tô ganhando uma bala incrível. Obrigado a vocês. Como é que vocês querem jogar? Ó, o Dorival Júnior... Aquilo que dele se espera, tem questão física, que não tem desculpa para o cara. Por que o cara está mal fisicamente? Qual é o trabalho dele? É jogar bola, tem que estar bem fisicamente. Só é compreensível isso quando o jogador tem uma lesão, tem um problema físico que impede que ele tenha uma boa preparação física, um condicionamento físico. Se não tem, se ele está saudável, por que ele não está bem? Qual é o problema? Então, começa por aí. Eu acho que, assim, o jogo de lá, de Quito, pelo segundo tempo, 1-0 acabou sendo bom para o Flamengo. Claro, nunca é bom perder, entendam bem. Mas não poderia ter sido pior. Primeiro tempo, não. Primeiro tempo, o Flamengo deveria ter feito um gol. Teve melhores chances até. O Del Valle finalizou muito, depois estava analisando, mas muitos chutes de longa distância. Chances criadas, claras, só teve no segundo tempo, quando a altitude de fato começou a pesar. Mas aí os gols que o Gabriel perdeu, especialmente esse que a gente está revendo, aí isso pesou muito, né? Teria que fazer esse gol. Ele está ali para isso. Por mais que ele tenha feito uma boa temporada, num jogo desse tamanho aí, essa bola tem que converter. Você vira 1-0, é um outro cenário, outra coisa, outra história. Você tem uma condição diferente. O goleiro Ramírez sempre sujeito a chuvas e trovadas, como estamos vendo nesse lance aí. Mas assim, tiveram uma semana para treinar, uma semana para se preparar, não tem altitude. O jogo de sábado com os jogadores jovens e os reservas, acho que mostrou aí uma postura diferente do time, e isso acho que vai mudar bastante. O estádio vai estar cheio, a torcida está muito mobilizada, inclusive as torcidas organizadas do Flamengo, cada uma canta uma música, né? Lá é assim, elas têm uma rivalidade entre elas, uma quer ser melhor que a outra, então uma canta uma música, outra canta, são 5, 6 cantando cada uma música, sabe disso. Elas combinaram de ficar todas juntas cantando a mesma coisa hoje para ter um apoio mais ou menos na linha do que foi o jogo com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, quando o Flamengo tinha que ganhar por 2-0. Se o Flamengo tiver aquele espírito e aquela postura, marcando do alto, no campo do adversário e pressionando, acho que o Flamengo passa até, talvez até bem. O Del Valle não é um time que vai jogar retrancado, é um time que vai, em vários momentos, sair para o jogo, não é a característica dessa equipe, como disse o Flávio, independentemente do treinador, jogar todo mundo atrás da linha da bola, dando bicuda para o alto, se agarrando a um 0-0 ou a um 0-1, né? Não é assim que eles jogam, eles vão tentar jogar, vão tentar sair, isso pode ser interessante, positivo para o Flamengo, especialmente por jogar em casa e souber aproveitar essas características do time equatoriano. Não é, acho que, a versão mais forte do Del Valle, todo ano eles perdem técnico, perdem jogador, aí mudam de técnico, já teve que time mais forte, acho até que aquele que em 2020 o Flamengo ganhou no Maracanã, essa mesma Recopa é melhor do que esse, mas é um jogo que, assim, tem embutido nele uma responsabilidade muito grande pelos insucessos anteriores, né? Então tem uma cobrança, uma expectativa muito grande de que vença. O que eu acho que é importante é justamente o que você falou aí do técnico. O torcedor tem que botar um pouco mais de cobrança nos jogadores também. Falar da diretoria, a gente está careca de falar, pô, a diretoria errou porque deu 42 dias. Tudo bem, agora não adianta mais, amigo. A gente pode ficar falando isso a vida inteira. Isso já foi falado, a diretoria já sabe da insatisfação do torcedor, a crítica da imprensa, isso é pertinente, mas não adianta ficar repetindo isso aí. Agora, o que os jogadores têm que fazer, o que o torcedor tem que fazer é o seguinte, ó, esse jogo tem que resolver. De quem é a responsabilidade agora? É dos jogadores e do técnico, claro. Mas os jogadores é que estão em campo, eles têm que fazer mais, eles têm que se empenhar mais, eles têm que se entregar mais, eles têm que ter se preparado a semana muito bem. Essa é uma semana que cada jogador do Flamengo, né, não sei se fizeram isso, deveria treinar, comer bem, dormir bem e pensar no jogo, mas nada. E foi uma semana vazia, né? Nada, não tem carnaval, desfile das campeãs, tem nada, Você tem um compromisso, terça-feira tem que ganhar esse negócio de 2-0 ou mais. Não tem mais nada, não tem passeio com filho, não tem almoço restaurante, tem nada, você tem que pensar no jogo, aí o cara é muito bem pago para isso. Eles se meteram nessa situação, eles perderam para o Al-Hilal, eles perderam para o Palmeiras, eles quase perderam para o Al-Ahly, depois da expulsão lá do jogador do Al-Ahly que o Flamengo conseguiu vencer o jogo.
Então, eles perderam pro Del Valle. Então, eles é que estão em dívida com o torcedor, eles que fizeram uma campanha ridícula no final da temporada passada. Aliás, a gente fala muito sobre a reta final do ano passado, os jogos depois do título da Libertadores, mas na verdade não, até o colega André Rocha falou isso outro dia, eu concordo com ele. O último jogo do Flamengo, que o Flamengo jogou bem, foi contra o Vélez na Argentina, que foi um chocolate, um vareio, os argentinos ficaram todos ali boca abertos, né, que o Vélez tinha eliminado o River Plate semanas antes, né? E o Flamengo foi lá e fez 4-0. Dali para frente não fez nenhum grande jogo. Alguns razoáveis. Tem um jogo que eu acho que é muito marcante com relação a essa queda. A gente falou muito sobre esse jogo aqui, foi o jogo com o São Paulo no Morumbi pela Copa do Brasil. O São Paulo jogou melhor que o Flamengo. Mas na característica individual de um ou outro jogador, o Flamengo meteu 3-1. O Flamengo acertou 4 bolas no gol, fez 3 gols. O São Paulo perdeu gols incríveis, o Santos fez defesas espetaculares, Patrick teve 2 chances na pequena área, o Santos fez defesas difíceis. No primeiro tempo ainda, o São Paulo jogou melhor que o Flamengo. Eu acho que a final contra o Atlético Paranaense também. Um a mais jogar como jogou. A final foi tétrica, o Flamengo não soube aproveitar a sua superioridade numérica, fez 1-0 no final do primeiro tempo e não teve volume para chegar a um segundo gol que daria tranquilidade. Contra o Corinthians no Rio foi uma atuação pavorosa, embora ele até tenha uma desculpa porque ele não tinha volante, está tudo remendado, Mateuzinho de volante, não tinha ninguém. Então ele teve problemas, o Dorival na época era o treinador, é o jogo que eu até dou mais desconto ali. Mas aquela atuação também, independentemente das ausências, dos desfalques, ela também estava no pacote de uma queda muito grande. Então esses caras parecem que estão se desmobilizando desde o jogo contra o Vélez, que não tem aquela mobilização de jogos importantes que é fundamental. Quando a gente fala aqui, porque o Corinthians